Senhoras e senhores, bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da DIMED para a apresentação e discussão dos resultados do terceiro trimestre de 2020. Informamos que esse evento está sendo gravado e estará disponível no site de RI da companhia e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da DIMED, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da DIMED e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Estarão presentes em nossa teleconferência o Sr. Júlio Neto, CEO, e o Sr. Antônio Napp, diretor financeiro de Relações com Investidores. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Antônio Napp, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Napp, pode prosseguir. Agradeço a presença de todos nessa conferência de resultados do Grupo DIMED do nosso terceiro trimestre. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de começar destacando que o terceiro trimestre de 2020 apresentou uma evolução importante com relação ao trimestre anterior. Observamos o retorno gradual do tráfego de clientes em nossas lojas, mês após mês, ao mesmo tempo que nossos canais digitais mantiveram praticamente o mesmo patamar de participação sobre a venda da Panvel. Esses elementos combinados permitiram a retomada do crescimento das vendas, o que fica claro quando desconsideramos da base nossas vendas em shopping centers. Vamos então seguir com a nossa apresentação. Antes de entrar em números, é importante falar sobre o que nos move. E a melhor tradução disso está na nossa visão, na nossa missão e nos nossos valores. Proporcionar saúde e bem-estar é a nossa missão e é sobre esse desafio que acordamos todos os dias e pensamos o que podemos fazer de melhor. E ser o melhor em produtos e serviços é um compromisso de qualidade firmado pelo Grupo DIMED e pela Panvel que permeia todas as nossas decisões. Falando agora de números, e vamos agora para o slide 3, gostaria de chamar a atenção para alguns destaques. Neste terceiro trimestre, a Panvel teve uma receita bruta de R$ 666.900.000, um crescimento de 3,7% sobre o trimestre anterior, que se transforma em um crescimento de 9,7% se desconsiderarmos da base nossas lojas em shopping centers. A margem bruta do varejo ficou estável em 29,4%. Nossa margem EBITDA ficou em 4,4% sobre a receita bruta, retornando para um patamar pré-pandemia, assim como nossa margem líquida que ficou em 2,7%. Lembro que estamos falando de números sem os efeitos de FRS. Cabe aqui ressaltar o grande destaque dos nossos canais digitais, que tiveram uma participação de 17,6% na venda total da Panvel, praticamente mantendo o patamar do segundo TRI, mesmo com a retomada gradual do tráfego das lojas. E falando em vendas, é importante contextualizar na página 4 um pouco do mercado farma na nossa região durante esse período. Segundo dados do IQVIA, a região sul, ao longo do trimestre, apresentou um ritmo de crescimento inferior ao restante do país, em especial o Rio Grande do Sul, onde temos uma grande concentração de lojas. Entendemos que a região adotou medidas mais rígidas de restrição à circulação de pessoas do que a média das demais regiões do Brasil, bem como a renda da sua população foi significativamente menos favorecida pelo auxílio emergencial concedido pelo governo federal durante a pandemia. Esses fatores ajudam a explicar as diferenças regionais do nosso mercado de atuação e entendemos que seus efeitos são temporários e que terão impacto reduzido nos próximos trimestres. Nesse contexto, é correto afirmar que operamos muito bem, mesmo com o vento, no caso o mercado, não estando a nosso favor. Observamos uma tendência consistente de retomada mês após mês, atingindo um crescimento de 3,7% nas nossas vendas totais.
e um crescimento de 9,7%, descontando da base as 46 lojas presentes dentro de shopping centers, o que equivale a 10% do nosso total, uma participação muito superior à de nossos concorrentes. Quando nós olhamos o slide 5, aproveito também para ressaltar que outros formatos de loja, além das de shopping, também não voltaram ao patamar de vendas pré-pandemia. Estou me referindo em especial a lojas do formato Express, que são operações de pequena metragem, presentes principalmente dentro de ambientes como supermercados, postos de gasolina e hospitais. Assim, quando consideramos apenas as nossas lojas de rua, que são uma base de mais de 350 lojas, o crescimento real do terceiro trimestre foi de 12,9%, número que reforça a nossa convicção na boa performance da operação. No mês de outubro, que aproveito para compartilhar com vocês, a venda seguiu acelerando e cresceu 8% em relação a outubro do ano passado. Estamos melhorando nosso desempenho neste quarto trimestre e acreditamos que os ventos do mercado, como eu me referi, passarão a estar a nosso favor na medida em que o mercado na nossa região começar a reagir de forma mais consistente. Indo em frente, ao analisar a venda de mesmas lojas e de lojas maduras no trimestre, o raciocínio é o mesmo que compartilhei anteriormente, com crescimentos de 3,8% e 1,9% respectivamente, no conceito excluindo shopping. Aqui destaco o crescimento de lojas maduras ex-shopping em outubro de 3,4%, número já em linha com a inflação do período e um marco importante da recuperação das nossas vendas. Agora vamos falar um pouco de expansão. O terceiro trimestre, ele representou a retomada do nosso plano de aberturas em um total de 11 lojas no período e um acumulado até setembro de 22 lojas. Reforçamos nosso guidance de 45 aberturas até o final do ano, número recorde na história da Panvel, com um grande foco em nossos formatos promocional e popular. Falando no formato popular, já possuímos 4 lojas em operação, deveremos ter mais uma até o final do ano, cujos primeiros meses de funcionamento têm mostrado um ramp-up de vendas acima das nossas expectativas, indicando que esse formato tem um bom futuro no nosso mix de abertura. Temos a visão de que a Panvel possui um posicionamento forte nas classes A e B das suas regiões de atuação, e que podemos crescer também através de uma maior penetração na classe média expandida. Através desses novos formatos de loja, estamos reforçando a capacidade de interessar novos públicos e regiões. E não podemos esquecer que a nossa estratégia de expansão física é totalmente vinculada à nossa estratégia de expansão digital. Entendemos que a capilaridade de lojas é um dos principais pilares para a qualidade da entrega ao nosso cliente. E o digital tem uma capacidade extraordinária de aumentar a venda média das lojas, melhorando a sua produtividade. E por falar em digital, a partir agora do slide 8, esse segue sendo uma das nossas maiores fortalezas. Se no segundo trimestre ele foi fundamental para mitigar a queda nas vendas, neste terceiro trimestre ele já se transformou em alavanca de crescimento. Atingimos no terceiro trimestre uma participação de 17,6% de vendas no digital, crescimento de 74% sobre o mesmo trimestre de 2019. Destaco que a alta participação dos nossos canais digitais é uma realidade em todos os estados em que nós atuamos, como vocês podem observar no gráfico em barras no lado direito. Aqui fica claro também o sucesso da nossa estratégia digital em São Paulo, onde atingimos 54% de participação nas vendas. Esses indicadores continuam sendo benchmark no varejo farma e eles não seriam realidade se não tivéssemos um alto nível de excelência na nossa operação de entrega e nos nossos canais de atendimento. No quesito entrega, destaco no slide 9 nossa estrutura de última milha que está por trás desse alto nível de serviço. Todas as nossas mais de 460 filiais nascem com as funcionalidades digitais implementadas desde a sua abertura, como por exemplo o Clique Retire. Contamos com 120 lojas que garantem entrega em até 2 horas em todas as cidades onde atuamos. Seguimos investindo em mini CDs em localizações estratégicas, garantindo profundidade de mix e suporte aos estoques de outras lojas. Por sinal, acabamos de abrir no mês de novembro um novo mini CD na cidade de São Paulo, em uma área de 3 mil metros quadrados, que será um elemento chave para alavancar ainda mais crescimento nesse estado dentro da nossa estratégia digital.
Uma novidade muito importante do terceiro trimestre foi o lançamento de uma nova forma de entrega chamada de Ship from DC ou entrega pelo CD. Através dessa nova modalidade, o cliente Panvel passou a ter acesso direto também aos estoques disponíveis em nossos centros de distribuição para entrega entre 1 e 2 dias de itens que eventualmente não estejam disponíveis nas lojas próximas. Dessa forma, reduzimos de maneira drástica o risco de ruptura na cesta de produtos e preparamos a companhia para um próximo passo estratégico ao permitir o incremento do número de SKUs disponíveis na rede, sem necessariamente investir e espalhar estoques em todas as nossas lojas. Vamos falar um pouco mais disso ali na frente. Todos esses diferenciais em tecnologia e em operações permitem que a Panvel continue sendo muito bem avaliada pelos seus consumidores, conforme demonstrado na página 10. Nas lojas de aplicativo da Apple e do Google, nossas avaliações permanecem superiores à da concorrência. E o nosso compromisso com excelência fica muito claro quando analisamos o crescimento consistente no terceiro trimestre de nosso NPS, que atingiu 77 pontos em setembro, e da nossa avaliação no Reclame Aqui, que atingiu 8,6. Para finalizar, recebemos no período um dos maiores reconhecimentos do e-commerce brasileiro, sendo escolhidos como Top 5 do EBIT, com avaliação diamante. Isso muito nos honra e aumenta o compromisso com nossos clientes. Voltando a falar de resultado, agora no slide 11, sobre margem bruta. A margem bruta do varejo manteve o mesmo patamar do terceiro trimestre de 2019, atingindo 29,4% e crescendo 0,6 ponto percentual em relação ao segundo trimestre. A manutenção dessa margem em um período de remarcação nos preços de medicamentos se deu pela decisão de investir em promoções com foco no aumento de vendas e no escoamento de produtos com baixo giro na loja para evitar perdas de estoque. Nossas despesas ainda sofreram o impacto da redução da alavancagem operacional. Lembro que essa redução de alavancagem não veio apenas da Panvel, mas também do nosso business de distribuição, cuja venda caiu mais de 12% no trimestre. Entretanto, quero ressaltar que a companhia fez um tema de casa importante, revisando a produtividade nas lojas, renegociando contratos de aluguel e de serviços, entre outras medidas duras. Nesse terceiro TRI, já fica claro que nossas despesas com vendas estão gradualmente retornando ao patamar normal. Tivemos também no período um pequeno crescimento das despesas administrativas, crescimento esse já esperado, relacionado principalmente com os investimentos que estamos fazendo em TI. Indo em frente, nossa margem EBITDA foi de 4,4% no período, retornando para o patamar do primeiro trimestre desse ano. Esse resultado ficou dentro das nossas expectativas e é um sinal de que a companhia deixou o pior cenário para trás. Entretanto, o que eu gostaria de chamar a atenção é para o EBITDA do varejo, entendido como resultado especificamente das nossas lojas. Ao analisarmos esses números, fica claro que retomamos o mesmo nível de margem do ano passado, mesmo em um cenário em que as vendas ainda não retornaram para o seu nível normal. Isso é fruto de um trabalho incansável na busca de uma melhor produtividade em loja e está muito focado no nosso core business, que é o varejo. Nosso lucro líquido segue a mesma lógica já explicada. Mesmo tendo apresentado uma redução de 0,5 ponto percentual no terceiro TRI em relação ao terceiro TRI de 19, os 2,7% foram a melhor margem do ano de 2020, em linha com a nossa expectativa e acima da média do nosso mercado de varejo farma. Falando agora de fluxo de caixa, no slide 15, o terceiro TRI foi marcado pela recuperação do nosso ciclo, após um segundo trimestre totalmente atípico. Reduzimos nosso ciclo de caixa em 16 dias, puxado em especial pela melhora nos prazos dos fornecedores. Ao mesmo tempo, adotamos a estratégia de aumentar nossos estoques de medicamentos em lojas, reforçando a disponibilidade de itens da curva A e da curva B, e com isso reduzindo riscos de ruptura. Esse investimento já está se traduzindo em incremento de vendas nesse quarto trimestre. Dentro desse contexto, investimos mais em CAPEX no terceiro TRI, seja em lojas, seja em tecnologia, e geramos um fluxo de caixa livre positivo de mais de 38 milhões de reais, um crescimento de 89% em cima do terceiro trimestre de 2019 e um sinal da nossa recuperação. Estimamos que o nosso ciclo de caixa deve voltar ao patamar normalizado ao longo do primeiro semestre de 2021. Após falar sobre nossos resultados no terceiro TRI,
gostaria de compartilhar com vocês um pouco mais dos nossos projetos sob a ótica dos nossos pilares estratégicos. Nossos esforços estão concentrados no digital, no ecossistema de saúde, no CRM, em novas lojas, em produtos Panvel e em logística. Tudo isso suportado, obviamente, por tecnologia e não poderia faltar por pessoas. Vamos falar um pouco de cada um deles nas próximas páginas. Vamos começar com o digital, no slide 18. Como já é de conhecimento, a Panvel possui uma plataforma digital madura integrada, pioneira no Brasil. Aplicamos o conceito de Omnichannel desde 2015 e temos os mais diversos canais para atender ao nosso cliente, que ele é visto como único, independente do canal. Nós temos realmente uma base verdadeiramente unificada. E aproveitando nossa plataforma digital e a nossa estrutura de entrega de última milha, estamos dando passos firmes para oferecer ao cliente Panvel uma gama cada vez maior de produtos e serviços. Um desses passos é o nosso projeto de cauda longa, uma realidade para o quarto trimestre deste ano. Esse projeto se baseia na forma de entrega Ship from DC que falamos anteriormente. Com o projeto cauda longa, iremos utilizar a capacidade de armazenamento dos nossos CDs para ampliar a disponibilidade de SKUs para nossos clientes, dentro de categorias relacionadas à saúde, bem-estar, nutrição, beleza e cuidados pessoais. É uma forma rápida e inteligente de aumentar nosso mix de produtos sem a necessidade de ampliar os estoques diretamente em lojas. O cliente Panvel, através de qualquer um de nossos canais, irá visualizar e comprar uma gama ampliada de produtos que poderão chegar à sua casa em até um dia. E com a implantação do projeto de cauda longa, o próximo passo natural para oferecermos uma gama ainda maior de produtos relacionados à saúde e bem-estar é a construção de uma plataforma completa de marketplace. O nosso conceito de marketplace envolve o eixo da farmácia, como hub de entregas e como centro de toda a audiência e de frequência, o eixo de serviços, que já é uma realidade através do nosso Panvel Clinic, que nós vamos falar um pouquinho mais na sequência, e o eixo de produtos, que é o que nós estamos comentando agora. Temos a visão clara de que seremos ainda mais relevantes em saúde através da oferta com curadoria de mais SKUs em parceria com sellers que conversem com o nosso propósito de proporcionar saúde e bem-estar. Esse é um dos nossos projetos estratégicos para 2021, cujas primeiras entregas já são tangíveis através do Panvel Clinic, na parte do Marketplace Serviços, e do projeto Cauda Longa, já na parte de produtos. E no slide 21, gostaria de chamar a atenção para outro elemento importante da nossa estratégia digital, que é o Panvel Labs. Através dessa estrutura, estamos acessando diretamente startups em todo o mundo, em um processo que já rende bons frutos. Por exemplo, acabamos de finalizar um processo que envolveu 130 startups, com o objetivo de criar um algoritmo mais eficiente de recomendação e personalização de ofertas para clientes. Já abrimos outra frente junto a startups do mundo afora, na procura de novas soluções para hub de saúde também. E tem muito mais coisa por vir. O Panvel Labs é outro pilar estratégico nosso dentro da estratégia digital, que nós acreditamos que vai alavancar muito o nosso potencial de inovação. E falando de ecossistema de saúde, chegamos no Panvel Clinic. O Panvel Clinic é uma das nossas fortalezas, com forte representatividade tanto no mundo físico quanto no mundo digital. No mundo físico, contamos hoje com 107 salas de serviços farmacêuticos e com 27 salas de vacinação espalhadas em todos os estados onde atuamos. Somos a rede líder em vacinação na região sul, tendo aplicado mais de 60 mil doses ao longo desse ano, um crescimento de 35% em relação ao ano passado. Por sinal, pretendemos abrir mais 30 salas de vacinação até o final de 2020, dobrando nossa capacidade. Além disso, realizamos mais de 70 mil outros procedimentos ao longo do ano, gerando cada vez mais fidelização do cliente à Panvel. Importante mencionar também que, além da venda de testes rápidos de Covid, a Panvel vende testes sorológicos e de PCR em um modelo pioneiro no Brasil, através de parcerias com laboratórios locais. Através dessas parcerias, conseguimos disponibilizar ao cliente Panvel testes de alta qualidade, melhor do que a dos testes rápidos. E no mundo digital, o Panvel Clinic também tem presença forte, sendo um verdadeiro marketplace de serviços, sempre acreditando no poder das parcerias.
Em nossa plataforma digital, já oferecemos telemedicina, teleaconselhamento, exames e agendamentos de procedimentos. E vem muito mais por aí. No slide 24, vocês podem observar nossas landing pages, tanto do site quanto do app Panvel. É um leque de serviços que irá crescer muito nos próximos trimestres e que reforça o papel da farmácia como centro de todo o ecossistema de saúde. Acreditamos realmente nisso e estamos muito bem preparados para esse futuro. Falando agora um pouco de CRM, quero destacar que o nosso programa de relacionamento Bem Panvel é um sucesso, com quase 10 milhões de clientes inscritos, muitas parcerias e um recorde de 95% de venda identificada. Para tratar desse volume enorme de informações, finalizamos a implantação nesse trimestre de um DBR na empresa, que é um banco de dados relacional especial para CRM, com capacidade de processar e cruzar informações de consumo originadas de todas as nossas fontes, todos os nossos canais de venda. Com essa infraestrutura, um dos focos do trabalho de CRM é entender e incentivar cada vez mais os clientes digital, que são aqueles que compram tanto nos canais físicos quanto nos digitais. O motivo é muito simples. Esse cliente tem um gasto médio 3 vezes maior que um cliente que compra apenas na loja física. E para entender o comportamento do consumidor, já estabelecemos várias personas diferentes e estamos nos relacionando de forma cada vez mais assertiva com cada uma delas, melhorando o nosso nível de conversão e de recorrência. Voltando a falar um pouco de expansão, ali no slide 28, seguimos muito fortes na estratégia de acelerar nosso crescimento físico na região sul. Temos formatos de loja bastante flexíveis, como já comentei com vocês, que permitem endereçar vários mercados e diferentes rendas. E entendemos que esse crescimento físico também sustentará o crescimento digital. Vide, por exemplo, o investimento que estamos fazendo em mini CDs, além de lojas deliveries. Dito isso, estaremos abrindo entre 2020 e 2021 um total de 110 lojas, sendo 45 nesse ano e 65 no próximo. Desse pipeline de 2021, já temos no momento quase 80% dos pontos já prospectados e terminaremos o ano com 100% do trabalho feito. Importante ressaltar que a expansão de 2020 e de 2021 é bem concentrada em lojas no formato promocional e no formato popular, de maneira que também possamos endereçar o atendimento para a classe média expandida. Não podemos deixar de falar, no slide 30, nos produtos de marca Panvel, pois eles são um grande diferencial competitivo nosso. Através deles, nossa marca não fica aparecendo apenas na fachada da loja ou na tela do celular. A marca Panvel, de fato, entra na casa do consumidor. Esse diferencial se traduz em fidelização à marca e melhores margens de venda. São mais de 850 SKUs e uma participação que atingiu 7,2% no terceiro TRI, um recorde para o período e muito acima da média do mercado farma. Estamos investindo com muito sucesso em linhas de produtos que vão muito além da higiene e beleza, com ótimos resultados. Destaque para o crescimento de produtos da linha de saúde, que envolve vitaminas e suplementos, que é a linha Panvel Vita, itens de prevenção ao Covid, como máscaras, cuidados pessoais, etc. E seguimos lançando novas linhas, como por exemplo a nova linha Vert, com uma pegada mais sustentável, e a linha Dermative, que leva os produtos Panvel para a categoria de dermocosméticos. E dentro do nosso último pilar, que é a logística, destaco que já estamos finalizando a montagem de nosso novo centro de distribuição na cidade de São José dos Pinhais, no estado do Paraná. Esse CD é fundamental para garantir a aceleração da nossa expansão física e digital e dará suporte para os estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, melhorando ainda mais o nosso nível de serviço e reduzindo o custo de frete. O início da operação está previsto para janeiro de 2021 e tudo segue dentro do cronograma. Para finalizar essa etapa da nossa apresentação, quero compartilhar com vocês no slide 33 a preocupação do Grupo de MED com as melhores práticas de responsabilidade socioambiental. Muito antes da sigla ESG existir, a companhia já tinha em seu DNA a preocupação com a sua comunidade, com o meio ambiente e com as boas práticas de governança, através de programas como o Troco Amigo, que já arrecadou ao longo do tempo mais de 13 milhões de reais em benefício de 89 hospitais, e como Destino Certo, focado no descarte correto de medicamentos. Agora, em 2020, demos um passo definitivo no caminho da energia renovável e nos tornamos o único varejo farma a utilizar em larga escala usinas fotovoltaicas para abastecer a demanda de energia das lojas.
Já temos 3 usinas em operação e mais 2 ficarão prontas até o final desse ano, absorvendo parte considerável do nosso consumo de energia, reduzindo a emissão de CO2 na atmosfera e, de quebra, trazendo uma redução de despesa importante para a Panvel. O tema sustentabilidade entrou de forma definitiva na estratégia da companhia e ajuda a nortear nossas decisões sobre o crescimento, sobre novas parcerias e sobre produtos, inclusive de marca Panvel. Pessoal, dessa forma, finalizo essa etapa do nosso call, né? Volto a agradecer a presença de todos, né? E nos colocamos à disposição para suas perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Fernap. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para realizar uma pergunta, por favor, digitar *9 em seu telefone. Você também poderá fazer perguntas pelo webcast. Digite o conteúdo no lado esquerdo de sua tela, clique no botão enviar. Temos uma pergunta do Sr. Emerson Vieira. Sr. Emerson, pode prosseguir. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tenho 2 perguntas, por gentileza. A primeira, né, queria explorar um pouquinho a questão da pandemia em si, né? A gente viu que as vendas de outubro já estão acelerando. E aí, assim, na cabeça da companhia, né, vocês trabalham com algum cenário onde uma segunda onda, eventualmente, poderia trazer um arrefecimento, né, nas vendas no quarto tri, né? Isso aqui já está sendo considerado aí internamente. E a segunda pergunta diz respeito ao marketplace, né? Assim, a companhia é conhecida por ter uma qualidade de serviço extremamente elevada no digital, né, com NPS altíssimo. Mas quando a gente conversa de marketplace, né, esse é um tipo de operação que naturalmente tem um NPS mais baixo, né? É uma operação mais difícil de você operar em termos de atender o consumidor da mesma forma que você atende ali no 1P. Né? Então, eu queria entender quais são os desafios que vocês enxergam, né, no rollout desse marketplace e quando que a gente deve esperar novas iniciativas surgindo aí nessa frente. Tá? São essas 2 perguntas. Obrigado, pessoal. Ok, obrigado, Emerson, pela pergunta. Né? Vamos então por partes. A respeito de uma segunda onda, né? Obviamente nós estamos atentos, né? O que nós percebemos por enquanto no nosso mercado são sinais de recuperação, de aumento de tráfego, né? Obviamente, se vier uma segunda onda forte, isso pode ser revertido, mas não é o que nós estamos observando, não é o que nós observamos em outubro, não é o que nós estamos observando até o momento no mês de novembro. Tá? Acreditamos, né, que o mercado como um todo, né, os próprios consumidores, né, e os varejistas aprenderam a operar melhor, né, nesse momento. Nós contamos muito com os nossos canais digitais, né, que são uma alavanca importante para manter pelo menos um mesmo padrão de venda. Então, nós estamos bem preparados, né, para se ver algum movimento nesse sentido. Acreditamos que se vier ele não deve ser tão brusco quanto o que nós vimos no segundo trimestre ou mesmo do que nós vimos no terceiro trimestre. Tá? O verão europeu também ele trouxe um sinal, né, de que no verão diminui um pouquinho o número de contaminações, tanto que eles começaram a ter problema agora no inverno. Né? Então a nossa expectativa é que até o nosso próximo inverno já deva ter alguma solução de vacinação. Isso. Né? E em relação à tua pergunta do marketplace, Emerson, esse é um ponto bastante importante que tu toca. Na nossa visão, nós temos que fazer, e estamos fazendo esse trabalho, com bastante cuidado e passo a passo. Como eu coloquei, o nosso primeiro passo de marketplace é o cauda longa, né? Ou seja, já aproveitar os ativos que nós temos, né? Ampliar o nosso mix de produtos dentro dos nossos CDs, começar a testar a aderência desses produtos, a venda desses produtos e ir plugando e construindo a nossa plataforma de marketplace ao longo do primeiro semestre de 2021. Né? Entendemos, né, que é um movimento que faz sentido. O nosso marketplace ele tem uma visão e um foco em saúde, é o que nós chamamos um marketplace verticalizado, né, na sua oferta de produtos. Né? E um ativo importante que nós vamos utilizar para isso já é a nossa excelente capacidade de entrega. Agora a pergunta é muito boa e eu acho que
A gente vê, inclusive, muitas empresas falando em criar marketplace sem ter, vamos dizer assim, um e-commerce maduro ainda, né? Então, a gente está num passo a passo. O cauda longa, como diz o NAP, ele é, sem dúvida nenhuma, uma evolução disso. Ele vai nos ensinar a vender produtos que não são tão óbvios dentro da farmácia, então vai nos ensinar a trazer visibilidade para esses produtos que não estão nas prateleiras das farmácias. E o nosso Marketplace tem um passo a passo, que inclusive o primeiro passo dele é começar com os nossos próprios fornecedores. Então, a gente tem um roadmap bem detalhado e bem traçado, onde não vai, vamos dizer assim, nós não vamos colocar a carreta na frente dos bois, né? Não vai se trabalhar com aventureiros aí nem nada, então a gente vai seguir um roadmap que mantenha o nosso nível de serviço. Sem dúvida nenhuma, é uma preocupação muito grande, porque ela pode afetar a imagem da empresa. Perfeito. Claríssimo, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Emerson. A próxima pergunta é do senhor Gustavo Tizeu. Senhor Gustavo, pode prosseguir. Obrigado, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Bom dia e parabenizar pelo resultado. Acho que 2 perguntinhas do nosso lado aqui, acho que chamou um pouco nossa atenção, que acho que é interessante. Se vocês pudessem comentar um pouquinho sobre os resultados das lojas populares, se tem alguma coisa. Eu sei que ainda a gente está no período de Covid e talvez ainda seja um pouco difuso o resultado que a gente pode ter das lojas populares, mas se tivesse algum valor que vocês poderiam trazer para a gente entender um pouquinho como que elas estão performando, porque já faz algum tempinho já, desde a primeira abertura, né? E a segunda é sobre as personas, né? Sobre os 10 diferentes públicos ali, que a gente acredita que toda a estrutura, né, é extremamente importante, mas se a gente pudesse focar, né, nesse ponto, em que nível que a gente está, se hoje está fazendo os tipos de backtesting para entender essas personas, ou se já está tendo alguma locomoção ativa, né, de propaganda, ou mesmo de propaganda mesmo para as pessoas específicas que se encaixam nessa persona. Só para entender um pouquinho no estágio que está, fazendo favor. Muito obrigado, pessoal. Perfeito. Obrigado, Gustavo. Vamos falar um pouquinho então de lojas populares, né? A nossa primeira loja popular nós abrimos no final de junho, né? E hoje nós contamos com 4 lojas, tá? Então a gente já tem alguns meses de algumas e poucos meses de outras. O principal sinal muito positivo das lojas populares diz respeito ao ramp-up de vendas, né? Dessas 4 lojas, né, nós já temos quase todas elas já atingindo um nível de vendas, né, nesses poucos meses que teve, já se aproximando bastante já da nossa venda média, tá, da rede. Ou seja, isso indica que na sua maturidade essas lojas têm um potencial muito grande, né, de fazer algo que nós realmente desejamos, é o nosso objetivo, que é melhorar a nossa venda média por loja, né. A maioria dessas lojas já está contando já na sua largada, né, com margens de contribuição positivas, pouco positivas, mas já positivas, o que é um sinal inequívoco do sucesso da estratégia, né. Seguimos avaliando, né, nós não estamos só abrindo lojas populares, mas nós estamos escolhendo realmente bons locais e bons pontos onde elas fazem sentido e elas passam a fazer parte, né, do nosso mix de lojas, né, e nos dando mais flexibilidade para endereçar um público maior. Em relação ao teu questionamento das personas, nós já estamos trabalhando ativamente em várias dessas personas. Eu destacaria a persona de uso de produtos crônicos e contínuos, né, que é a persona mais importante, mais valiosa dentro da farmácia, né, aquela que realmente tem um ticket maior. Nós estamos lançando, né, programas específicos para atendimento a esse público, cujo nosso objetivo é fidelizá-lo, né, trazer mais recorrência realmente para as nossas lojas. A gente entende que um dos maiores males que existem na questão dos tratamentos é o abandono, né? É muito comum que o paciente abandone o tratamento no meio do caminho, não vá até o fim, né, com todas as implicações possíveis em relação a isso. E através da nossa ferramenta, a gente tem a capacidade de se comunicar com esse cliente, né, oferecer condições específicas para ele,
fazer com que ele volte na nossa loja e assim realmente gerar uma situação de ganha-ganha. Boas condições para o cliente e um ticket maior para nós. A gente está começando a acoplar os nossos fornecedores, né, no nosso programa de uso contínuo. Então já tem a indústria entrando, de forma que juntos a gente tenha uma manutenção do tratamento ainda maior. Não, perfeito e claro, pessoal. Muito obrigado pela resposta. Obrigado, Gustavo. A próxima pergunta é do Sr. Guilherme Assis. Sr. Guilherme, pode prosseguir. Oi, bom dia a todos, bom dia. Nath, obrigado por pegar minha pergunta aí. Eu queria voltar um pouquinho, explorar um pouquinho mais a questão da loja no modelo popular, né? Assim, eu acho que está claro aqui o comentário, eu acho que tá indo bem, né? Eu queria entender um pouquinho no projeto como é que está sendo o mix. Vocês estão conseguindo se alavancar na fortaleza das marcas próprias? Você tem um mix de marca própria diferenciado para esse tipo de loja? Como é que isso tem sido e como isso reflete na margem bruta, né? Eu acho que está bem claro aí que você conseguiu chegar numa venda já bastante próxima da média da companhia, né? Queria entender em termos de retorno para essa loja, se o retorno também é semelhante, né? Tipo, se a margem bruta que vocês têm, talvez por causa do mix, ela é um pouquinho diferente, como que isso reflete no retorno da loja que vocês projetam. Então, essa é uma pergunta. E segunda pergunta, Nath, se eu puder já fazer as duas. Claro, por favor. É em relação ao processo de migração para o novo mercado, né, e da conversão das ações. Vocês postergaram aí a reunião, né, para fazer a definição da conversão, né. Queria saber se vocês têm algum update para a gente e se existe uma discussão para mudar o ratio de troca que foi sugerido já lá atrás, na primeira convocação. São essas duas perguntas. Perfeito. Obrigado, Guilherme. Vamos falar então mais um pouquinho sobre loja popular, tá? Em relação ao mix de loja popular, né, na parte de higiene e beleza, nós sim nos preocupamos, né, em ter à disposição produtos, né, de linhas um pouco mais populares também, tá? Isso é fundamental na parte de higiene e beleza. Na parte de medicamentos, né, nós disponibilizamos, né, o nosso mix, obviamente dando um pouco mais de foco para a parte de genéricos, mas a parte do mix de medicamento ele muda menos, né? O foco está mais realmente no higiene e beleza. Muda a venda de genérico, né? Até uma participação maior. Exatamente. Nesse sentido, né, um dado interessante da loja popular, tá? Pelo menos dos primeiros números que a gente vai observando, essas lojas elas acabam apresentando, até pela presença um pouco maior de genéricos, uma margem bruta percentualmente um pouco maior, tá? E um outro dado interessante é que em termos assim de ticket, né, e clientes, eles estão nesse momento com um comportamento parecido, tá, com um das nossas lojas promocionais, né. O ponto muito positivo é que a gente está tendo uma frequência muito boa de clientes, né, que eventualmente compensa alguma redução do ticket trazida pelos genéricos. Quando a gente olha para a parte de ROIC, né, das lojas, o nosso investimento que é feito hoje em lojas populares, ele é um investimento que é muito parecido, né, e com das nossas lojas promocionais, e nós estamos olhando ali um pouco para frente, tá, para começar a fazer um investimento, né, um CAPEX um pouco menor. Nós estamos olhando as possibilidades de trabalhar com novos materiais, né, com uma apresentação um pouco diferente, né, sempre dentro da marca Panvel, né, com lojas com muito destaque, e estamos flexibilizando um pouco isso. Então, o retorno que nós esperamos para essas lojas, tá, é um retorno semelhante ao das lojas promocionais. Em relação ao teu questionamento da parte do novo mercado, tá, nós fizemos a convocação, né, da nossa Assembleia. Só para terminar o negócio, a questão da loja popular, ela não tem um economics muito diferente do que a gente tem nas outras lojas. E o grande trunfo dela, na nossa opinião, é que expande nossa base endereçável de mercado,
porque a gente fica com uma loja muito mais adequada para locais com uma renda mais baixa. Então, aquela dúvida que se tinha antigamente, vamos abrir uma loja nesse bairro aqui ou não, a loja popular ela nos dá uma certeza de que a gente vai ter um sucesso muito maior. Então, acho que o que ela traz para a companhia, sem dúvida nenhuma, é uma amplitude de base de clientes endereçáveis nos próximos anos. Falando um pouco sobre o teu questionamento de novo mercado, Guilherme, nós montamos uma nova assembleia, tá? Para propor a migração para novo mercado, propor a conversão, né, das ações PN em ON, né? E essa assembleia ela ainda vai se realizar no dia 8 de dezembro, certo? Né? O processo segue, né, como nós imaginávamos, né? Nós estamos aguardando essa conversão para ir para novo mercado, tá? De qualquer forma, a empresa está comprometida a migrar, né, para um nível superior de governança, tá, certo? E o nosso foco continua sendo o novo mercado. O ratio que nós propusemos, né, dentro dessa assembleia é o ratio de conversão de uma ação PN se converte para 0,8 ações ON. Tá. A minha dúvida tem alguma discussão em relação ao ratio que está em andamento ou isso só vai se dar lá na Assembleia em dezembro? Como é que está essa questão? O que acontece ao longo desses dias e dessas semanas é natural que haja uma discussão sobre isso, né? Nós estamos escutando os acionistas, né? Essa proposta da administração colocada, obviamente, ela é suscetível a ser aprovada ou não, né? Mas existem, obviamente, acionistas que questionam, perguntam, né? Nós estamos atentos a isso e estamos respondendo todas as dúvidas. Tá bom. Não, tá claro. Obrigado, Nato. Por nada. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *9 em seu telefone ou através do webcast. Próxima pergunta é do Sr. Anderson Barreto. Sr. Anderson, pode prosseguir. Bom dia a todos. Primeiramente, parabéns pelo resultado. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre o ritmo de vendas nos shoppings e também destacassem um pouco essa expansão do Panvel Clinic, como estão os projetos de vocês. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Ok. Obrigado, Anderson. Falando um pouco das vendas em shoppings, né? Ao longo do terceiro trimestre, tá? Como nós já comentamos, nós somos bastante impactados por isso, tá? A gente teve um impacto, né, nas vendas em shopping, em que elas caíram, né, aproximadamente mais de 30%, tá, só no terceiro trimestre. Então é um impacto muito significativo. A Panvel tem uma participação de lojas muito grande nessa categoria. E o que a gente vem observando é que essa diferença ela vem diminuindo, né? Inclusive dentro do próprio mês de outubro, tá? Ela já é um pouco menor. Mas ainda nós observamos que as lojas de shopping ainda estão com um decréscimo de venda em relação ao ano anterior. Acho que um outro ponto que chama atenção quando a gente analisa esse espectro os comportamentos eles ainda estão um pouco diferentes entre shoppings. Nenhum, na verdade, se recuperou, né? Mas a gente observa que alguns shoppings estão com uma tendência de recuperação mais rápida do que outros. Ainda está realmente um cenário bastante diferente. Acho que o interessante também é que as lojas de rua, as de shopping inclusas, elas vêm retomando, né? Outubro foi 8% de crescimento, e a gente não viu arrefecimento da venda no digital. Então, o cenário que a gente está trabalhando é que a gente vai, sem dúvida nenhuma, daqui para frente, colher bons resultados, porque existem hábitos digitais que vieram e vão ficar. O movimento em lojas, ele deve estar retomando. Então, a nossa expectativa daqui para frente é ter um crescimento até, inclusive, acima da média do que a gente vinha fazendo anteriormente, muito em função dessas nossas iniciativas aí. Então, esse é o cenário que a gente vem trabalhando. Isso aí, isso aí. Uma outra informação interessante, né,
quando a gente olha no mês de outubro, tá? As nossas lojas especificamente de rua, que eu compartilhei com vocês que no terceiro TRI cresceram 12,9%, em outubro essa base de lojas cresceu 15%, né? Então, realmente há uma volta do movimento de uma maneira disforme aí entre as categorias de loja. A tua segunda pergunta, Anderson, era sobre o Panvel Clinic? Correto. Isso mesmo. Tá. Queria que vocês falassem um pouco dessa ampliação que a gente tem notado. Perfeito. O Panvel Clinic, ele é um pilar super importante da nossa estratégia. Nós vamos, né, até o final do ano, pelo menos no que tange às salas de vacinação, dobrar a nossa capacidade. A gente entende que o ano de 2021, né, ele vai vir com uma demanda ainda maior, né, de serviços, não só de vacinação, mas de outros serviços também. E nós acreditamos bastante, né, que a boa comunicação, a boa interface entre esse ambiente físico das nossas lojas com a nossa plataforma digital de serviços é chave para que a gente continue trazendo mais audiência e frequência, né? O Panvel Clinic, né, nesses seus primeiros exercícios, nesses seus primeiros anos, né, ele não tem exatamente o objetivo de alavancar muito mais venda, né? A venda de serviços é óbvio que ela vai crescer, tá? Mas ela tem um papel fundamental de trazer mais clientes, maior audiência para todo o nosso ecossistema. E dessa maneira a gente consegue criar uma interação maior entre os nossos produtos e serviços, né? Então o Panvel Clinic ele tem essa estratégia focada na saúde, na fidelização do cliente, no aumento da frequência, no aumento da audiência. Perfeito, muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *9 em seu telefone ou através do webcast. Temos uma pergunta através do webcast do Sr. Marcos. Olá, obrigado pela pergunta e parabéns pelos resultados. Nota-se uma queda em custo com aluguel no terceiro trimestre, mais do que no segundo, inclusive. A que se deve essa redução? É permanente? Obrigado pela pergunta, Marcos. Nós nos focamos muito desde o segundo trimestre a renegociar nossos contratos de aluguel, né? Sejam lojas dentro de shopping, fora de shopping, hospitais, supermercados, etc. E tivemos um grau de sucesso bastante relevante e isso aparece de maneira muito clara nos números do segundo TRI e do terceiro TRI também. Uma parcela dessas renegociações, ela permanece conosco, né? Não integralmente, mas permanece. Nós estamos tendo o cuidado de renegociar os nossos aluguéis, tá? De uma maneira mais permanente e não somente focada em descontos pontuais, né? Entendemos que lojas em algumas regiões, né, em alguns locais, vão ter uma diferença de vendas em relação ao que existia na pré-pandemia e por isso os aluguéis precisam ser repactuados. Então estamos bastante atentos a isso, inclusive muito atentos, né, e trabalhando muito forte com um bom grau de sucesso em todas as renegociações que envolvem inclusive o indicador do IGPM, que todos sabem, né, esse indicador está muito alto e nós estamos renegociando nossos contratos, né, para evitar esses reajustes que vão muito além do crescimento da nossa venda. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *9 em seu telefone ou através do webcast. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Antônio Napp para suas considerações finais. Prezados, né, de novo, venho aqui agradecer a presença e a pergunta de todos. Reforço o compromisso com a Panvel, né,
tanto com o seu investidor quanto com o seu cliente. Estamos olhando, né, de uma maneira bastante positiva para o quarto trimestre. Compartilhamos com vocês algumas informações, especialmente do mês de outubro, para mostrar que a retomada gradual da normalidade, ela é uma realidade, né, e estamos trabalhando, né, muito focados para manter os nossos diferenciais competitivos, seja no digital, seja no ecossistema de saúde, no CRM, foco na expansão, produtos Panvel e muito investimento em logística. Entendemos que esse CD que nós vamos abrir no Paraná, ele é um ponto estratégico, um pilar estratégico para nós acelerarmos ainda mais, né, nessa região. E não vamos esquecer que nossos investimentos também nós estamos fazendo em mini CDs, que são alavancas importantes para o nosso digital. É isso aí. Ok? E uma boa tarde a todos, né? Agradeço novamente. Até o próximo call. O Conference Call da DIMED está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.